Bom dia a todos. Hoje a oradora que iria falar avisou a Ana que ela não está muito bem, então nós convidamos uma oradora de fora, né, bem distante daqui, que é a nossa irmã Ana, que vai fazer a palestra. Então vamos iniciar a reunião, convidando a todos para que elevemos os nossos pensamentos, lembrando Jesus, que é o nosso mestre, o nosso guia, e rogar a Ele que nos abençoe, nos ilumine, abrindo as nossas mentes para assimilarmos a mensagem desta manhã, tão necessitados que somos todos da mensagem de Jesus, porque só Ele é que nos fortalece, nos dá toda uma condição de realizarmos essa nossa caminhada, essa caminhada tão longa em busca do nosso destino, que é a felicidade. Hoje estamos neste planeta e ainda é um mundo de prova, de expiação. Estamos aqui reparando a nossa jornada, a nossa caminhada anterior, nos preparando para outras que virão. E a mensagem de Jesus é justamente nos auxilia, nos ajuda, para que cada dia a gente aprenda um pouco mais e vá colocando em prática, porque a nossa felicidade depende da nossa ação de cada dia. Assim, Senhor, que a Tua paz nos envolva nesse instante, que a espiritualidade amiga possa se fazer presentes. Em especial, rogamos também a nossa mentora Benedita Fernandes, esse espírito extraordinário que tem nos ajudado tanto nessa nossa caminhada, nesse trabalho de todos os domingos, levando sempre uma palavra de consolo, de esperança àqueles irmãos que se encontram acamados, aqueles que se encontram doentes, muitos que se encontram tristes, muitos que se encontram desorientados. Assim, Senhor, que em Teu nome, em nome de Deus, possamos iniciar a reunião repetindo mais uma vez a Tua prece. Pai bom e generoso, que estais no céu, santificado seja o Teu nome, Senhor. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, na terra como ela é feita em toda parte. O pão de cada dia dá-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos devem. Não nos deixe, Senhor, cairmos em tentação, livra-nos do mal, hoje e sempre. Com a palavra, Ana. Eu trouxe para nós estudarmos hoje, novamente, a parábola do filho pródigo. Dentre todas as parábolas de Jesus, né? Sempre todas as parábolas são riquíssimas em ensinamentos, e essa particularmente é uma que eu gosto bastante. Eu acho que os ensinamentos, cada vez que a gente lê, ele vai se renovando e a gente vai aprendendo um pouquinho mais. A parábola de hoje, antes de entrar na parábola, né, é interessante sempre lembrar que em muitas situações a gente mesmo usa a palavra onde está Deus, ou até mesmo nós vemos pessoas revoltadas. Por exemplo, aí no início do ano, a tragédia em Rio Grande, esses dias em agosto, quando caiu um avião, a gente vê tantas mortes e às vezes a gente pergunta, né? Onde é que está Deus? Será que Deus nos abandonou? E esquecendo que nós somos uma parte do universo, né? Que todo o universo, toda a criação, tudo está interligado, fluido cósmico, nós, Deus, o nosso próximo. E no meio disso, devido à nossa pressa, à nossa pequenez,
a gente não percebe o caminhar das coisas. E a parábola do filho pródigo é uma que ela vem nos trazer tudo isso sempre, para a gente acalmar, para a gente serenar, para a gente observar. Então, eu gosto de ler a parábola porque eu acho ela riquíssima em ensinamentos, e conforme a gente lê, a gente vai sempre relembrando detalhe por detalhe. Não ler, eu não vou perder nada, né? E só antes de começar, é interessante a gente citar aquela frase de Jesus, né? Que Jesus vem e fala que qual o pai que o filho pede pão, o pai dá uma pedra. Então, por que conosco seria diferente, né? Depois no capítulo 27 do Evangelho, ele vai ensinar: pedi e obtereis. Mas eu peço, as coisas não acontecem. Será que a gente pediu da forma certa? Será que a gente não só olhando para nós mesmos, esquecendo do todo, voltando aí, se estamos todos interligados, será que eu não estou apenas olhando para mim mesmo? E essa parábola do filho pródigo é uma em especial que eu gosto muito, porque infelizmente eu demorei muito tempo para entender. Eu parava só no filho mais novo, parou ali e pronto. E daí você olha o resto dos ensinamentos que toda ela tem, você começa a ver por completo. A parábola diz: um certo homem tinha 2 filhos. O mais moço dele diz ao pai: dá a minha parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a herança. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra distante e ali desperdiçou a herança, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, a qual mandou para os seus campos a apacentar os porcos. Desejava encher o seu estômago com bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, e irei com meu pai e direi: Pai, pequei contra o céu e perante de ti, já não sou digno de ser chamado de teu filho. Faz-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante de ti, já não sou digno de ser chamado de teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestiu-o, ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. Trazei o bezerro cevado, matai e comamos e alegremos-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho, que estava no campo, quando veio e chegou ao quarto de casa, ouviu música e as danças, chamando um dos servos, perguntou-lhe: que era aquilo? E ele lhe disse: veio teu irmão, e teu pai matou um bezerro cevado, porque recebeu são e salvo. Mas ele se indignou, não queria entrar, e saindo o pai estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para me alegrar com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhes o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre está comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos e regozijarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha perdido e foi achado. Nessa história, como eu disse, ela vem nos trazer para nós somos esse filho, nós somos a humanidade, né? E começando sempre pelo filho mais novo, ele é aquele,
esbanjador, que não tem noção, né? Ele vai, começa humilhando o pai, desonrando o mandamento, o antigo mandamento da lei que dizia não desonrar seu pai e a sua mãe. Ele começa por ali, pedindo a herança de um pai vivo. Se hoje já é vergonhoso, imagina naquela época fazer um ato desse. E o ensinamento nos diz honrar pai e mãe, mas muitas vezes a gente encontra pessoas que falam: mas como que eu vou honrar meu pai e a mãe? Eles me abandonaram, eles deixaram eu para trás. E o Evangelho vem no capítulo 4 e ele explica lá que a gente tem que agradecer a essas pessoas, mesmo que os pais abandonaram, não foi do jeito que a gente queria, porque muitas vezes eles foram um veículo apenas para nos trazer para a vida. Isso é suficiente para termos gratidão. E mesmo a gente olhando esses casos que foram abandonados, nós lembramos do Chico, né? Chico perdeu a mãe tão criança, e o que a providência divina fez? Foi lá e colocou uma outra pessoa para cuidar. Ah, mas Chico foi sortudo, eu não tenho ninguém. Será que a gente não tem mesmo ninguém? Será que no nosso crescer, na nossa infância, a gente não teve talvez um vizinho, um amigo, um padrinho, um tio, que muitas vezes fez o papel de pai, de mãe? Então, lembrando sempre que às vezes os nossos olhos não querem ver, né? Muitas vezes a gente só dá valor quando a pessoa se afasta, quando a gente se sente realmente sozinho, mas com certeza a providência sempre nos ampara. Então, lembrando desse filho que desonra o pai pedindo a herança, esse pai estava vivo, provavelmente tinha saúde. Ele vai lá, atende à vontade do filho, dando o livre-arbítrio, a porta larga, né? As nossas portas das ilusões. Quantas vezes a gente fala: olha, se eu ganhar na Mega Sena eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. A nossa estrada da ilusão, né? E esse filho, ele vai. Emmanuel, no livro como o nosso, ele nos esclarece que o filho pródigo, ele não é só o que está em busca de prazeres materiais ou do dinheiro. Ele lembra-nos que nós somos esse, o filho esbanjador, quando a gente tem saúde e a gente esbanja abusando de coisas erradas, como cientistas que ao invés de fazer o bem, produz o veneno, como os artistas que ao invés de fazer cultura, fazem coisas mesquinhas. E em todas as profissões tem esses dissipadores do bem, do saber, da saúde. E talvez se nós analisarmos nós mesmos, nós vamos ver que alguma vez nós podemos estar dissipando algo que a gente tem de melhor, gastando de forma errada, né? Ou dissipando algo que temos de forma errada, podendo transformar o que nós temos em melhor, né? Esse filho, ele nos traz, ele representa ali, né? O ocioso, a preguiça, o egoísta também. Ele está ali só preocupado com o tempo dele, né? Com a vaidade dele. Mas esse filho, ele tem um despertar. Ele tem o cair em si. Tem uma frase que diz, né, que ostra feliz não produz pérola. Nós precisamos, às vezes, da escuridão para a gente começar a enxergar a luz. O tempo passa, esse filho ele precisa recomeçar, ele não sabia nada. Então, o que ele encontra como solução é da lavagem aos porcos. Os porcos eram considerados animais impuros. Até hoje, algumas regiões consideram como uma carne impura. Imagina naquela época, imagina você ir lá tratar, cuidar, apacentar os porcos. E o filho começa ali. Só que chega uma hora que ele fica até com fome. E ele tem vontade de comer o que aquele animal imundo come. Você imagina, se fosse hoje,
você ter que cuidar de baratas, por exemplo, e você ter que comer a comida que a barata comeria e come, qual que seria, né, a nossa reação? E esse filho, ele cai em si, ele vira a chave. Ele vai ali, tem um momento de reflexão, um momento íntimo. Ele entra dentro dele mesmo. Esse é o nosso primeiro passo para a nossa evolução. Todos nós temos essas oportunidades. No Evangelho, nós temos o Judas. Ele cai em si quando ele percebe que ele negociou Jesus. Temos também Paulo de Tarso. Quando está perseguindo Jesus, ele também cai em si. Ele vê que o caminho que ele estava seguindo, a porta larga dele, não era aquilo. Como temos Pedro, quando nega Jesus, ele cai em si. Maria de Magdala e nós. Ou será que só eles vão cair em si e nós? Quando nós vamos cair em si? Já caímos em si? Já fizemos uma análise? Já mudamos a nossa conduta? Já mudamos o suficiente? Ainda tem para mudar ou não? Depois que ele cai em si, só mais um detalhe. Nas reuniões mediúnicas, que são as reuniões de socorro aos nossos irmãos necessitados, acho que uma das partes mais bonitas é quando a gente percebe que este irmão que a gente está socorrendo, ele cai em si. É um momento de despertar que não tem como não se emocionar com o despertamento dele. Então, é tão interessante quando a gente vê esse cair em si, nos convidando o tempo todo. Às vezes a pessoa está ali há anos em busca de quitar um débito e está correndo atrás. Quando percebe que não tem a necessidade de correr atrás, ou que aquilo é fruto de um erro lá atrás, consequência daquilo, porque nós temos a justiça divina, a sabedoria divina, que vem, corrige tudo da maneira correta, no tempo correto, esse irmão também cai em si. Mas, ao lembrar da figura do pai, do lar, ele se arrepende. Ele transforma esse sofrimento dele em ânimo, em coragem, força, e ele decide se levantar. Não basta querer, né? Não basta a gente querer ser o melhor, ser de perfeitos, como o capítulo 17 nos convida. A gente tem que ter esse impulso, esse levantar, se esforçar, sair da inércia para o movimento. Então, ele resolve voltar para casa. Eu acho tão interessante isso, porque eu sempre lembro, em um passeio que você está indo viajar de férias, é tão gostoso, você está indo em outra cidade, é gostoso, é uma delícia. Na volta, parece que a casa não chega, parece que só falta 100 quilômetros, você olha, parece que passa 200 quilômetros e não chega. E imagina aqui, a reflexão, esse momento, essa demora de chegar em casa, como o tempo é valioso para esse filho pensar, para ele ir criando ali essa força, colocando, porque assim, para a gente aprender alguma coisa, a gente precisa repetir. Então, por exemplo, eu estou aprendendo a escrever a letrinha de mão. Meu A está saindo tortinho. Eu preciso repetir. E ele tem todo esse caminho de volta para ir pensando, para ir refletindo, para ir olhando, analisando como que ele errou, o que poderia ter feito. E ele continua essa caminhada com a coragem, em volta ali, querendo chegar em casa para pedir perdão e pelo menos para ser um servo do Pai. Então ele também traz a humildade ali junto, porque ele reconhece realmente o que houve. Outro personagem dessa parábola são os trabalhadores. Eu acho tão interessante, porque eu acho que esses trabalhadores nós podemos comparar com os nossos amigos. Quantos amigos a gente tem
que fazem parte da nossa história, que fazem parte da nossa vida. Ontem, um dia, a minha família tem a tradição, né, de ir no cemitério, e ontem nós fomos. E é tão interessante que às vezes você lembra de algumas pessoas e não dá para visitar, né, os túmulos, mas vem sempre a prece de gratidão, né? Quantas pessoas que fizeram parte da nossa vida, que nos ensinaram tanto. Alguns estão entre nós, outros não estão, e às vezes a gente só reconhece os que não estão, né? E eles vêm nos mostrar a verdadeira amizade, que indiferente do momento que a gente estava, eles estavam conosco. Eu achei tão interessante porque nós perdemos uma colega quando éramos crianças, e quando eu cheguei no túmulo do meu avô, eu falei para a madrinha do meu irmão, falei, olha só que interessante, eu lembrei da cena, eu com a Samara ali naquele túmulo, eu lembro certinho do episódio de sendo enterrado o meu avô e eu com essa amiga. Então, assim, quantos amigos nós trazemos? E esses trabalhadores, eles estavam ali junto com o pai, eles participaram da dor do pai. Que você imagina, além de ter que dividir a herança, ver o seu filho partir, sem saber se esse filho está bem ou se ele não está, se ele vai voltar, se ele vai sobreviver, o que ele vai fazer? E esses trabalhadores estavam juntos. Tanto é que o pai, nas falas, também ele mostra respeito a esses trabalhadores. Trazei depressa a melhor roupa e matai o bezerro, comamos e alegremos-nos. Ele fala no plural. Ele não está falando, eu vou me alegrar com meu filho. Vocês vão participar, vocês estão comigo, vocês vão estar aqui nessa comemoração comigo. E depois, ele fala também, né? O empregado responde ao filho mais velho que veio teu irmão, teu pai matou o bezerro, porque o recebeu são e salvo. Quer dizer, o empregado está justificando que aquela festa é mais do que merecedora. E o filho mais velho, não entendendo a importância do momento, o empregado compreendia, o filho mais velho não. E ele se revolta. E repito mais uma vez, quantos amigos estiveram com a gente na saúde e na tristeza? Quantas pessoas queridas, vizinhos, tios, parentes, sempre estiveram conosco nos momentos bons? E às vezes hoje, por causa do nosso egoísmo, da correria, a gente esquece de passar, falar um oi, fazer uma visita. Ou a gente acha que substituir apenas pelo celular é o suficiente. E vamos combinar que não é, né? A gente sabe que na visita, quando a gente vai fazer visita aos acamados, o que mais querem é conversar. E nós, trabalhadores do Centro Espírita, nós não queremos. De jeito nenhum. Né, Carlinhos? Né, Gerson? A gente quase nem fala. Às vezes tem que ficar puxando. Vamos embora, vamos embora. Depois, nós temos o filho mais velho. Esse filho mais velho, antes de falar do filho mais velho, voltando no amigo, você está andando na rua, de repente você avista de longe um amigo que faz tempo, muito tempo, que você não vê, uma pessoa muito querida. Qual que é a sua reação? Você fica ali parado, esperando ele vir? Você sai correndo? Qual que é a reação? E então nós temos o filho mais velho, que ele não demonstra nenhum interesse pelo irmão. Indiferente o que aconteceu ou não, ele não sai dali, ele se revolta. Será? Ele vem nos mostrar o egoísmo dele, a avareza dele, porque ele se julga perfeito. Mas no fundo, ele tinha inveja, ele era infeliz. Ele talvez queria fazer o mesmo que o irmão. Ele ficou o tempo todo do lado do pai, mas ele não fez por amor. De certa forma, ele estava esperando ele ter a herança só para ele. Ele fazia pensando no bem material. Ao entrar
ao recusar entrar na festa, ele mostra também os ciúmes dele. E mais uma vez o pai sofre aí uma desonra, porque o filho mais velho, ele era o braço direito do pai. Então você imagina, você está fazendo uma festa, você tem que ficar justificando se você está feliz, acha que aquilo deve ser comemorado. Vamos comemorar, qual é o problema disso? E esse filho fala assim: eis que te sirvo há tantos anos. Quer dizer, ele lembra, Emmanuel compara ele com o filho censor, que seria aquele coletor de impostos. Emmanuel compara porque realmente ele está esperando uma recompensa da terra. E ele completa ainda: você nunca me deu um cabrito alguém para eu me alegrar com os meus amigos. Será que esse pai proibiu ele de ter um amigo? Eu gosto dessa parte também que nos convida a refletirmos. Realmente o tempo está passando, nós estamos vivendo, nós estamos junto com as pessoas que nós gostamos, nós temos nos encontrado com os nossos amigos. O que impedia ele de encontrar com os amigos? Mas eu trabalho demais, os dias estão tão corridos. Quantas vezes a gente não fala isso? E a gente vai deixando passar. E os nossos amigos também. E qual que é o sacrifício de você tirar aí 1 hora da sua tarde, do seu domingo, passar a visitar alguém? Mas hoje não dá para as etiquetas, a gente tem que marcar, agendar. Nós não somos desse tempo. E eu tenho certeza que do mesmo jeito que você ficaria feliz de receber uma visita surpresa de alguém que vocês gostam muito, a outra pessoa também. Mas minha casa estava suja. A pessoa não está indo na tua casa por causa da casa suja. Muitas vezes a gente tem que ir na casa dos nossos entes queridos para ver os entes queridos, não a casa que eles oferecem. E por último, só finalizando, acho que esse é um convite para a gente conciliar tudo. Vamos conciliar o trabalho, o centro espírita, com os amigos, com a família. Vamos conciliar. Não precisa deixar de fazer nada, mas não precisa também de a gente se matar de trabalhar, né? Depois, esse filho mais velho, ele também nos lembra a nós, cristãos, que nós já conhecemos o Evangelho. Nós frequentamos palestras, nós estudamos, nos achamos dignos das esferas superiores. Aqui tem um encontro de Bezerra, né? É Bezerra que encontra com Jesus, e Jesus começa a chorar, e daí ele pergunta: por que você chora? Você chora pelas pessoas que não conhecem o Evangelho? E Jesus responde: não, eu choro pelos que conhecem e não praticam. E nós? Será que às vezes nós não somos esse filho que nos achamos melhores do que o outro? E daí aquilo também, né? Nós teríamos, imagina aí, vamos falar aí de Bezerra, vamos falar de Jesus, desse reencontro, né? Nós estamos hoje aqui, ainda temos erros, comparado com Jesus, os nossos erros ainda são muito grandes. E imagina um dia que todos nós chegamos no plano espiritual, Deus para tudo e vai lá nos socorrer, nos abraçar, dar aquele abraço como pai. E Jesus chega em Deus, Bezerra, a Benedita Fernandes fala: por que você está abraçando? Esses aí, você não viu quanto que eles errou? Por que você vai comemorar com eles? Será que isso seria amor? Essa parábola não está nos trazendo isso? Será que Jesus tinha entendido mesmo que ele veio ensinar a amar a todos, que nos vê como doentes? E é esse o papel que o filho faz, né? Já pensou? Não recebe ele não, ele errou. Daí vem Jesus e completa, né? Quem não errou? Atire a primeira pedra. Então, nós temos depois, por último, o pai. O pai, ele traz aquela
aquela presença sublime, serena, ele atende o filho, ele dá o livre-arbítrio. Está aqui. Está aqui sua encarnação, meu filho. Vai, faça o que você tiver que fazer, faça o que você quiser. Tem aqui o roteiro, ó. Na 625, Allan Kardec traz para a gente: o teu roteiro, meu filho, é seguir Jesus. Tenha Ele como modelo. Faça o que Jesus fez. Esse é o seu modelo. Mas está aqui, ó. Vai, faça o que você quiser. O pai dá o livre-arbítrio, divide a herança. Lembrando que a herança é uma conquista dos pais, né? Foram aqueles que conquistaram primeiro. Ele divide. Kardec pergunta na 775: qual seria para a sociedade o relaxamento dos laços de família? Gente, essa pergunta eu acho ela sempre tão atual, e nos dias de hoje mais ainda, quando a gente vê desfazendo das famílias, do respeito, trocando a palavra pai, mãe, de uma certidão de nascimento, por uma outra palavra. Qual será para a sociedade o relaxamento dos laços de família? Daí ele responde: será um aumento do egoísmo. Esse pai poderia ter abandonado, falado, quando o filho volta, ó, não vou te aceitar, não pisa aqui, vai embora. O filho já tinha errado. E a gente espera isso de Deus. Por que a gente vai desejar para o outro? Depois, a humilhação vem de ambos os filhos, né? Tanto do que pede a herança, porque os dois receberam a herança, provavelmente. E depois, nessa volta, segundo a época, ele poderia, até hoje, quando a gente vê alguma coisa errada, o que a gente fala? Não faz isso não, a pessoa é boa, você sabe, dar uma outra chance. Imagina o pai ter que ouvir isso também. E depois, quando o outro filho recusa entrar na festa, mas esse pai não estava nem aí, ele se move de compaixão, ele sai correndo em direção ao filho quando ele vê. Ele não espera o filho pedir perdão, ele não espera. A única coisa que ele pede, que ele espera, na verdade, é o filho levantar. Repito, sair da inércia para o movimento. É levantar, é reconhecer, é essa coragem e buscar. E o pai provavelmente não deixa nem o filho falar, né? Ele vai lá, abraça o filho e pede para comemorar. E o que é mais interessante é que, se você olhar no Evangelho, ela vem atrás, né, daquela parábola da dracma perdida. Quer dizer, se a gente ficou feliz porque perdeu uma moedinha, achou a moedinha, imagina Jesus que deixou as 99 em segurança para ir atrás de uma única. Imagina aqui esse encontro. E além do mais, o pai vai lá e fala: traga novas vestes, novas sandálias. Vamos comemorar. Quer dizer, pai, vamos dar para esse filho uma nova oportunidade. Vamos dar para ele uma outra reencarnação, uma nova encarnação, para ele aproveitar, para ele corrigir, apagar esses erros passados e começar um novo. Depois, o que eu acho mais interessante, sempre trazendo para nós, quantas vezes a gente fala, né, uma blasfêmia, quantas vezes a gente já se revoltou contra Deus, porque alguma coisa não caiu, não saiu do nosso jeito. E vem esse pai amoroso que não quer nem saber dos nossos defeitos. Ele olha daqui para frente, o que ficou não tem problema, deixa lá atrás. E depois, ele pega e fala, Emmanuel fala: lendo a parábola com atenção, ignoramos qual dos filhos é o mais infortunado, se o pródigo
que é o mais novo, ou se é o mais velho. Porque se nós analisarmos um dia, nossos dias eles são altos e baixos. Tem momentos que nós somos o mais novo, tem momentos que nós somos o mais velho, nós ficamos nesse sobe e desce. Mas aí é uma união completa. Que ele acredita que o segundo é o mais infeliz, porque o primeiro, ele já tem a bênção do remorso a seu favor. Ele já parou e já sabe, ele tem uma transformação. A gente pode dizer que nessa parábola, ao invés de 2 filhos, nós temos 3. O mais novo, que se tornou velho. O mais velho e, por último, o mais novo transformado. O homem velho e o homem novo. Porque ele se transforma. Repito, ele cai em si e ele levanta. E daí, Emmanuel completa também usando a frase assim: o filho mais novo diz: levantai-me-ei. E nós devemos dizer: eu levantarei. E vamos caminhar. Essa é a mensagem de hoje, com a palavra Carlinhos. Aí está a mensagem desta manhã. Estamos falando do filho pródigo, que somos todos nós. Nós saímos um dia das mãos do Pai e Ele, ciente que nós precisaríamos de experiências, né? E nos deu a eternidade. E nós estamos aí. E há aqueles que se afastaram muito, o retorno é mais difícil, né? Outros se afastaram um pouco menos, né? Mas acredito que a grande maioria dos espíritos estão retornando. Espero que nós estejamos também nessa condição. Estamos retornando ao Pai. É isso. E o Pai vai sempre nos acolher, tal qual a história que Jesus conta do filho pródigo. Uma festa, é isso, porque nós vamos chegar lá prontinho, espíritos perfeitos, espíritos dotados de conhecimento, de qualidades, de virtudes, porque esse é o nosso destino. Por isso que a doutrina espírita vem dizer aquilo que Jesus já disse certa vez: ninguém, nenhuma ovelha há de se perder. É isso. Então, para que a gente não se perca, nós temos que fazer uma caminhada de aprendizado, de reparação. É isso. Por isso que hoje nós estamos aqui, nesse mundo que é de prova, de expiação. Estamos expiando, mas estamos reparando o nosso passado. Estamos dando um passo à frente em busca do nosso Pai, que é Deus. Vamos agora passar para a segunda parte da reunião, que é a aplicação dos passos, e agradecendo a Ana pela mensagem da manhã. Então vamos agradecer ao Pai mais essa oportunidade, né, que possamos estar aqui também no próximo domingo, sempre enriquecendo o nosso conhecimento. E encerramos com a prece que Ele nos deixou. Pai que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores. E não nos deixes cair. Livra-nos, Senhor, de todo mal, pois seu é o reino, o poder e a glória para o Senhor. Que tenhamos um domingo de muita paz.